Ô, glória! Meus amigos, a maioria das motos, cara, sempre tem alguma partezinha cromada, polida, parte de metal, que muitas vezes perde a cor, muitas vezes fica fosca, e a maioria das pessoas pensam que a solução final é trocar o produto. Só que, quando fazem um orçamento para comprar esse produto cromado, novo, amigo, o valor fica altíssimo. Recentemente, a gente fez uma propaganda no nosso curso Avaliador de Sucesso e mostramos que encontramos uma Intruder 2012, 2013, não lembro exatamente o ano, com 30 mil rodados. Porém, essa moto ficou parada no tempo. E a gente teve que fazer um orçamento da parte cromadinha para deixar ela inteirinha, bonitinha e tudo mais. Quando a gente foi fazer o orçamento, meus amigos, mesmo com o nosso desconto, com o CNPJ, o valor era muito alto e essas peças demorariam de 3 a 4 meses para chegar no Brasil. Então a gente usou as nossas técnicas também que nós temos de lavagem, de recuperação de produtos e algumas coisas nós conseguimos revitalizar. A moto ficou muito bonita. Vamos mostrar o passo a passo, tanto com parte plástica, com parte de metal, o que de fato teve que fazer para revitalizar esses produtos e principalmente, se da sua moto ainda tá bom, principalmente da sua moto antiga tá bom, ensinaremos como você preservar ela boa assim, tá? Vou mostrar na tela para vocês os produtos que usamos e no final do vídeo, da metade para o final, eu vou deixar um vídeo do meu irmão no qual ele faz passo a passo e explica o que cada produto vai fazer, tá bom? Vai fazer na prática, meus amigos. Eu vou abrir a tela para vocês aqui para mostrar quais são esses produtos. A única coisa que eu peço para vocês, meus amiguinhos, é o like, a inscrição, que você façam algum comentário, ou Glória, vai Corinthians, fala Batacá e qualquer coisa, escreva aqui que me ajuda muito. Descrição do vídeo, minhas lojas, contatos pessoais. Na minha loja tem o cupom Thiago Moto, onde você vai ter um descontinho. Tem o meu cupom na Motul, Thiago Mega com 2G, para você ganhar um desconto ou na compra na conquista da sua Motul. Agora o canal faz parte do time Growth. Cupom POSSO, comprar whey direto da fábrica, whey original, não é farinha, vitamina C, melatonina com associações para você dormir bem, com todos os ingredientes naturais, vitaminas, roupas. Cara, super top, ainda dá um desconto de 10%, meus amigos, aproveitem. Contatos pessoais, TikTok, Instagram, uma rifa de uma caixa de óleo 100% sintético da Mobil. Se você ganhar, eu mando entregar na sua casa e você escolhe a viscosidade. Grupo de promoção do WhatsApp, onde eu mando promoção de peça de moto, peça de carro o dia inteiro. 2 cursos maravilhosos, meu curso de avaliador de moto, onde nós encontramos a nossa Intruder abaixo da FIP, vamos vendê-la praticamente pelo dobro que a gente conseguiu depois dessa reforma. Te ensina tudo que tem que ver na moto para você fazer uma compra 100% segura. E um curso de mecânica de motos, que ensina desde desmontar e montar um motor parafuso por parafuso, trocar um mero retrovisor, dar um certificado no final, aulas gravadas, você faz quando quiser. Só você do canal Posso Ver com a Mão tem acesso vitalício ao curso. Comprou uma vez, não precisa renovar a assinatura como em outros lugares. Vamos pro vídeo, vamos para a tela, vou mostrar para vocês quais produtos que nós usamos e os preços que usamos nesses produtos para fazer essa restauração das partes cromadas polidas da nossa Suzuki Intruder 125, meus amigos, tá? Primeira coisa, meus amigos, tá gravando a tela aqui. Primeira coisa é fazer uma lavagem profissional na moto, com muita paciência, com detergente, com shampoo neutro. Depois da lavagem perfeita, aí que vai ser usado esses produtos. Nós teve o pisca da Intruder que a gente não conseguiu recuperar, não teve jeito. Teve a carcaça do farol que a gente melhorou, mas não ficou 100%, mas outros itens deu super bom, não precisou comprar e revitalizou. E agora todos os outros itens estão todos protegidos. O primeiro deles, meus amigos, é um removedor de chuva ácida, qualquer marca. O que nós usamos há muitos anos é essa marca aqui, ó, tá? Easy Test, mas, ó, 20 conto, tá? Mas a Vonix também tem, custa um pouco mais caro. Não, cadê o outro? A gente usou também, já usou essa aqui, ó, que é mais baratinha ainda, vende autopeças. Independente da marca, eu acho que não vai ter tanta diferença de marca assim, mas nós temos uma leve preferência desse produto aqui. Nós não vendemos na nossa loja, mas eu vou deixar os links de lojas que a gente recomenda, tá bom? Esse aqui top. Primeiro item, um removedor de chuva ácida. Depois, meus amigos, um polidor de metais,
Thiago, posso usar cera? Pode, mas o polidor eu acho ele mais interessante, tá, meus amigos? Custo salgado, tá? Bem salgadinho, 53,72 e uma massa, se não me engano, vai custar 20 conto, tá vendo? Então aí você escolhe na hora, só que o que na minha opinião tem mais eficácia vai ser o polidor de metais, tá? E um kitzinho de pincel pode ajudar, não precisa ser pincel, mas como a gente lava a moto aqui na loja, a gente usa bastante isso aqui. Basicamente os itens que nós vamos usar no processo vai ser esse, tá, meus amigos? Deixa eu só finalizar a tela aqui para não perder o que eu vou escrever aqui. Cromo, o nome do arquivo. Voltando para mim, meus amigos, basicamente agora o meu irmão vai fazer o passo a passo na prática. Primeiro, mostrando para que cada item vai servir. Segundo, ele vai para nosso espaço que a gente tem aqui e usar na prática. Só peço para vocês o like e a inscrição, que verifique o comentário aqui no vídeo. Conheçam o canal do meu irmão, vai estar aqui embaixo. Vocês vão ficar agora com um vídeo detalhado dele, informando passo a passo para você recuperar parte de metais da sua moto, o que dá, conseguir o máximo ali para não precisar trocar. Tem muita moto antiga que tem cromo, que você não encontra mais a peça ou que o preço custa a moto, então às vezes pode ser interessante para você. Você que tem uma moto que o cromo tá tudo bonitinho, aprenda como fazer para, não é revitalizar a palavra, é cuidar para que dure muitos anos. Enfim, é isso, dá um like, se inscreve no canal. Muito obrigado por ter ficado até o final, valeu e até a próxima. Então uma das partes bem importantes também da restauração aí da Intruder é justamente quando nós falamos aí na revitalização das peças cromadas da moto, né? A Intruder ela tem muita peça cromada e no caso dessa Intruder que eu estou reformando, ela tem muitos pontos de oxidação. Algumas peças eu consegui recuperar, outras peças eu não consegui recuperar e vou ter que seguir com a troca. Como foi o caso aqui dos piscas, ó, tá vendo? Todos esses pontos pretos que aparecem aqui no pisca, esses arranhados e tal, esses pontos pretos, o que é? É o cromo que saiu. Então chegou essa peça aqui, é uma peça de plástico, então realmente chegou no plástico. Se eu fizer um polimento mais agressivo aqui e tal, ele vai chegar no plástico, entendeu? Então não tem o que eu fazer, né, numa peça nesse estado aqui. Consigo até melhorar, né? Eu vou aumentar o brilho de onde tem cromo, alguns arranhões mais superficiais até eu vou conseguir tirar, né? Mas no modo geral, tá vendo? Isso aqui eu consigo melhorar bem, mas ele não vai ficar 100%. E como o pisca, na minha opinião, é uma peça que chama muita atenção na moto, né, e não tem um custo tão elevado, eu preferi seguir com a troca. Agora existem outras peças, né, que dá pra gente recuperar. Outras peças vão ficar, algumas peças vão ficar 100%, outras vão ficar 90%, 80%, outra vai ficar meio termo. Só que às vezes a peça que vai ficar meio termo é aquela peça que custa muito caro, às vezes é uma peça que ela fica relativamente escondida, ou uma peça que não acha mais para comprar, né? Porque tem peça que realmente não encontra original. Então às vezes eu prefiro manter uma peça original que dá para usar, né? Que está no estado ainda de ser utilizada, do que colocar uma peça paralela nova, certo? Via de regra é assim que eu estou seguindo essa reforma. Então com relação aos cromos, para você que tem cromo, peças polidas aí na sua moto, todo mundo tem, qual que é o primeiro passo, né? Para a gente entender o que está acontecendo com as peças cromadas? Primeiro passo é a limpeza. E como que eu faço a limpeza de uma peça cromada? Para quem está acompanhando aí a sequência da reforma da Intruder, eu fiz uma lavagem na moto detalhada, ponto por ponto, lavei, pegando cada detalhe, tá? Ao ponto de eu chegar, por exemplo, num paralama e ele terminar nesse estado, tá? O paralama estava bem sujo, bem feio, ele na lavagem, na moto, ele ficou nesse estado, tá? Beleza, independente disso, qual é o procedimento que eu vou fazer agora até para poupar o meu trabalho? Eu vou continuar primeiro, né? Antes de eu aplicar massa, polimento, partir para um outro método mais agressivo em qualquer peça cromada, eu vou ainda focar na limpeza. E como que a gente limpa a peça cromada? Justamente com esse tipo de produto, com o removedor de chuva ácida, tá? Com esse tipo de produto que a gente limpa peças cromadas. Então, o que eu aconselho vocês fazerem aí na moto de vocês? Exatamente o que eu fiz com a Intruder. Dá uma boa lavada na moto. Se você, por exemplo, vou tratar de um paralama, então você vai lá, retira o paralama, lava normal, shampoo neutro e tal, faz aquela limpeza normal, né? Limpa o máximo que der. Terminou? Beleza, seca a peça. Secou? Vai fazer uma lavagem utilizando o removedor de chuva ácida. Eu vou aplicar esse produto nessa carcaça aqui, que é a carcaça do farol. Veja que ela tem uma série de manchas, tá? Uma série de pontos, que era mais ou menos o problema que tinha que ter esse pisca aqui. Porém, aonde estão esses pontos? Eles estão escondidos, né? Ele vai ficar escondido isso aqui atrás do farol, tá? Mas do estado que tá, lá fora vocês vão ver o tanto que isso aqui vai melhorar apenas com uma lavagem com removedor de chuva ácida.
Então eu vou conseguir melhorar muito o cromo, principalmente pontos assim de sujeira. Isso aqui é sujeira manchada mesmo, que eu já lavei e não resolveu, certo? Então essa sujeira com o removedor de chuva ácida ele vai sair, ele vai melhorar bastante. Então o primeiro processo é esse, uma limpeza pesada com o removedor de chuva ácida. Depois, quais são as opções que nós temos aí, e eu vou mostrando tudo na prática para vocês na sequência lá fora. Eu vou lavar essa peça e depois a gente pode entrar com o quê? Com um polidor de metais, tá? Eu uso essa marca aqui, é bem interessante, tá? Eu posso entrar com um polidor de metais ou com uma massa de polir número 2 em cima do cromo, tá? Faço o polimento ou com a massa de polir ou com um polidor de metais, tá? Isso aqui é massa de polir normal, pintura de carro, mas o ideal é um polidor de metais, porque ele tem a agressividade ideal. O que é desconfortável é que para você atingir um bom resultado você tem que esfregar muito, tá? Então vai ter que esfregar muito. Então lá fora eu vou pegar algumas peças. Vou fazer o teste com a massa de polir metais, vou fazer o teste com a massa de polir tradicional, vou fazer a lavagem e algumas peças eu vou utilizar a politriz, tá? No mesmo sistema que eu poli o tanque da moto, eu vou também polir na máquina, tá? Então eu vou fazer... A Intruder ela tem muitas peças para ser tratada, muito cromo, para ser limpo, para ser polido. Então eu vou pegar alguns exemplos de peças e vou fazendo para vocês. Agora vamos lá para fora. Primeiro eu vou pegar a carcaça, depois eu vou pegar alguma outra peça, aplicar o polidor de metais e a massa de polir. E por último eu pego provavelmente o paralama aqui, que é uma peça maior, eu vou fazer ele com a politriz, tá? Lembrando que a rota orbital, na verdade, né? Lembrando que ele já chegou numa situação bem interessante, né? É mais arranhões, ele ainda tem uns pontinhos, ó, alguns detalhes, mas eu acredito que no polimento isso aqui a gente consiga resolver. Então vamos lá para fora primeiro pegar esse daqui. Lembrando, tá, pessoal? Pode ser qualquer marca. Eu peguei esse frasquinho pequeno só para ilustrar aqui, mas lá fora eu vou usar um outro. Removedor de chuva ácida, qualquer marca, qualquer modelo. Eu vou deixar o link na descrição do que eu prefiro utilizar para esse tipo de serviço aí, certo? Então vamos lá para fora agora. Então o removedor que eu costumo utilizar é esse daqui. Vocês vejam que ele está até bem usadinho mesmo, né? E um da Vonix também, restaurador de vidro e removedor de chuva ácida. Tá? São esses dois modelos que eu utilizo. Vamos focar de novo a peça aqui no claro para vocês verem aí os pontos, né, de oxidação, certo? Muita atenção ao utilizar esse produto, porque ele é extremamente corrosivo, ele é um produto ácido, tá? Então o ideal é utilizar luvas e tal, fazer com a peça fria, fazer a sombra e não deixar o produto secar. Então o que eu faço basicamente? Coloco o produto aqui no pincel, nessa quantidade, algumas gotas, e já começa a esfregação com a peça seca mesmo. Vou passando. Não deixa o produto secar, não precisa fazer esforço. Quem vai limpar a peça aqui é a química. Movimentos circulares. Não deixa o produto secar, se for o caso, coloca mais produto. E sempre vamos fazendo algumas demãos, até ficar do jeito que a gente quer. Pronto, do jeito que está aqui, eu vou ficar esfregando por mais ou menos 1 minuto, 2 minutos, sem deixar secar, e depois eu já enxago. Olha o resultado, certo? Olha o grau de limpeza, ainda tem alguns pontinhos. Vou fazer mais uma segunda aplicação, mas olha como a peça ela já mudou. Certo? Então vamos lá. Mais um pouquinho do produto aqui, ó. Vamos lá. Então veja que esse foi o resultado da peça só com a lavagem, ó. Aqui não preciso fazer mais nada, ela já virou um espelho, certo? Ó. Não tem mais detalhe de nada, de nada, de nada. Aqui a única coisa que eu faria agora, que eu vou fazer, mas isso é cena para o próximo vídeo, é realmente fazer algum tipo de proteção, ou vitrificação, ou proteção com cera, porque vocês vejam que ela já está começando a formar os pontos, né? Só que ela está como se fosse uma espinha. Ela levantou o cromo, mas o cromo não saiu. Então de repente é passar um produto para todo esse cromo se manter aqui, então assim você nem percebe, ó, que tem alguns pontos aqui. Certo? Então essa peça ficou zerada. Agora aqui no Pisca, ó, é um caso de polimento de metal, certo? Então eu vou usar o polidor. Vocês notem que ele vai melhorar, mas ele não vai ficar 100%, porque realmente já saiu o material do cromo, aí não tem jeito, né? Então é só pegar um pouquinho, passa um pouquinho a estopa aqui desse jeito, vem aqui, tirar esse produto químico daqui, e vem esfregando em movimentos circulares. Vou pegar esse trechinho, vou fazer só uma parte, para vocês verem a diferença.
E é esfregação. O ruim do polidor é isso. Se for fazer manual, tem bastante esfregação, viu? A tarefa não é simples, não. Mas melhora bem. Lembrando que essa peça aqui é um pisca que eu já tinha lavado. Então ele já chegou no máximo da química aqui. Ele traz bastante o brilho. Ó. Ele chama no brilho mesmo, a comparação com o outro lado. Ó. Ele chama bem no brilho. Ó. Virou um espelho. Só que aonde tem os pontos não adianta. Né? Os pontos eles vão continuar lá. Então onde tem cromo, ele vai chamar no brilho. Agora onde tem ponto não adianta. O ponto vai continuar lá. Agora vamos para a massa de polir. Vamos fazer ela aqui nesse outro ponto. Então aqui foi o polidor de metais e aqui a massa de polir. Mesmo sistema. Esfregação braba. Esfregando. Nesse caso aqui, diferente da química, vou colocar bastante força. Tem que pôr bastante força para ter algum tipo de resultado. Então vejam, ó. Aqui com a massa de polir, ela deixa um aspecto um pouco fosco, né? Depois vai precisar dar um acabamento com uma cera, mas ele traz, aqui eu enxergando aqui, ele traz um pouco de brilho, só que ele dá um acabamento um tanto quanto fosco. Agora com o polidor de metais realmente é diferenciado. Vou limpar aqui, ele virou um espelho, né? Aonde ele bateu no cromo, ele virou um espelho. Então, qual é a dica, né? É vocês utilizarem na moto de vocês antes de chegar no mau estado, né? Façam a limpeza com o vitrificador, com o removedor de chuva ácida. Fez a limpeza, passa um polidor de metais, tá? Porque o polidor de metais, ele vai pegar riscos, qualquer detalhe que tiver e vai deixar a peça muito mais brilhosa. E além de ele deixar a peça muito mais brilhosa, ele já vai aplicar uma proteção sobre a peça, tá? Então se você tem moto aí, tem peças polidas, cromadas, já façam esse procedimento, porque no próximo vídeo o que eu vou fazer? Eu vou explicar como você pode fazer realmente uma vitrificação, uma proteção mais duradoura aí no cromo da sua moto. Duradoura que eu digo coisa de 2, 3 anos sem você precisar mexer, né? E nunca vai ter problema com esse tipo de pontos de corrosão. Agora o que eu vou fazer? Mostrei para vocês aí os dois modelos, né? Falta ainda mostrar para vocês o que eu consigo melhorar os cromos com a Politriz, com a Roto Orbital. Mas eu vou mostrar para vocês agora lá na moto as peças cromadas como elas estão, as que estão na moto mesmo, instaladinha. Vou mostrar para vocês como elas estão, para depois no final do vídeo eu mostrar para vocês como que elas ficaram. Eu não vou ficar pegando peça por peça e mostrando o polimento que vocês viram, que é um processo demorado. Aí no final eu mostro tudo como ficou e qual das técnicas eu utilizei em cada peça, beleza? Vamos lá. Então nós estamos aqui no processo de restauração, né, da Intruder, ela tá aí só o esqueletinho dela. Mas o que eu vou melhorar agora aí no polimento, tá? Vou melhorar essa parte aqui do bagageiro, essa aqui eu ainda não fiz nada. Paralama traseiro, veja que ele tem muitos pontos aqui embaixo, então esse aqui eu sei que não vai sair, mas pelo menos eu consigo melhorar o brilho, tá? Essa mancha também eu não consigo tirar, mas vai melhorar o brilho. Paralama não tem problema, porque onde ele tá ruim, fica embaixo do banco, escondido. Na parte que fica mostra, ele tá bonita. Então vou fazer um trabalho. Os piscas eu coloquei novo, é mais uma proteção. Vamos fazer um trabalho nos amortecedores, tá? Nessas orelhinhas laterais vamos fazer um trabalho. Ali em cima da bancada tá paralama, vou fazer um trabalho. O guidão, ele tem alguns pontos, também vou mexer nele, vamos ver que a gente consegue melhorar. Tá? O embleminha da Suzuki tem alguns pontinhos aqui também, ó. Vamos ver o que eu consigo melhorar. Então, vou atacar tudo que é cromo aqui na moto, vou buscar o máximo que eu conseguir, deixar o brilho aí na moto, tá? E depois eu vou fazer um vídeo finalizado mostrando ponto por ponto como é que ficou o resultado e qual técnica que eu utilizei, tá? Lembrando que quando essa moto chegou aqui, o cromo estava em péssimo estado, né? Todas as peças que vocês estão vendo aqui já foram feitos o trabalho de limpeza, e tanto limpeza convencional, quanto o trabalho de limpeza com o removedor de chuva ácida, né? Então, essas peças eu já cheguei nesse ponto, todas as peças que eu mostrei para vocês, eu cheguei nesse ponto através do removedor de chuva ácida, tá? Então, beleza. Agora vamos partir para Roto Orbital no paralama. E na sequência eu já explico para vocês como finalizo, né, o vídeo mostrando como é que ficou a moto montadinha. Bom, aqui estão as peças e as ferramentas que eu vou utilizar aí no polimento do cromo utilizando a máquina, né? Nesse caso, nada mais é do que uma Politriz Roto Orbital de 6 polegadas, 900 watts, PRV 906 da Vonder, tá? Cara, se vocês tiverem a oportunidade de ter equipamento desse na casa de vocês, eu recomendo demais, tá? Eu vou deixar o link na descrição. Pensa numa ferramenta que facilita muito a vida de quem gosta de ver o carro ou a moto zero bala, tá? Depois que vocês assistirem esse vídeo, dá uma olhadinha na playlist da Intruder,
eu fazer o polimento do tanque dela e das carenagens, do estado que estava e como chegou e como ela ficou. Tá? Qual que é a vantagem de uma roto-orbital em relação à politriz normal? A roto-orbital, esse cabeçote dela aqui, além de ela fazer um movimento circular, ela faz um movimento irregular assim. Na prática, o que quer dizer na prática? Você não precisa ser um profissional para usar esse equipamento, porque na politriz tradicional, aquela que só gira mesmo, existe uma chance muito grande de você deixar marcas de boina na pintura, né? Muito grande. E com a roto-orbital, você diminui isso drasticamente, tá? E hoje em dia, tudo é mais simples. Você está vendo aqui que eu tenho os compostos, tenho as boinas, vou explicar para vocês como que é o funcionamento de tudo isso para você ver como que é simples de fazer. Em primeiro lugar, as boinas, né? As boinas, ao toque, assim, eu já sinto a diferença, tá? Então, basicamente, eu tenho uma boina que a gente chama de refino, tem uma outra boina que a gente chama de lustro e tem uma outra boina que nós chamamos de corte. Os compostos é a mesma coisa. Nós temos o de lustro, o de corte e o de refino. O que significa um e outro? A boina de corte e o composto de corte, eles são os mais agressivos. O refino, tanto a boina quanto o composto de refino, ele é um meio termo. E o lustro é para você dar acabamento, para você finalizar o serviço, tanto a boina quanto o produto. Então, na prática, como é que funciona? Como que eu faço na prática? Eu não sou nenhum profissional da área, né? Eu comecei a utilizar esse equipamento há pouco tempo. Você pode ver que a máquina era até novinha. Eu tinha uma politriz normal, só que eu tive muita dificuldade de não deixar as manchas, as marcas de boina. Acabei vendendo e comprei essa recentemente, e com essa a coisa está fluindo legal. Então, o que eu costumo fazer, tá? Para mim entender a peça que eu vou mexer? Primeiro eu pego, por exemplo, uma massa de polir e vou na mão mesmo, para ver o que acontece, né? Ou numa peça cromada, ou mesmo numa peça pintada, porque às vezes o verniz ele tá fraquinho, né? Ele tá com pouca espessura, então você só de passar na mão ali o verniz de repente já chega na tinta, aí nem entra esse tipo de maquinário. Então sempre comece fazendo o teste com a massa de polir mesmo, aquela número 2 e uma estopinha em alguma área para fazer o teste. Se vocês verem que não manchou, não danificou, então tem margem para entrar com a máquina. E como que eu faço? Se a peça está novinha, né, só para dar um lustro, eu uso uma boina de lustro, um composto de lustro, pronto e acabou. Se eu vejo que tem alguns pontos, mas que precisam ser corrigidos, igual esse paralama, tá cheio de pontinha, ele tá bonito, mas tá cheio de pontinha. De repente, eu vou no meio termo, eu começo com uma boina de refino e um composto de refino. Via de regra, a gente normalmente começa com o refino, né, que é o meio termo. E se a gente começa a passar a máquina e vê que não surte resultado, o que a gente faz? Continua com a boina de refino, mas muda o composto com composto de corte. Se mesmo assim não funcionar, aí vai para uma boina de corte. E assim vai, entendeu? Então eu vou colocar a GoPro no tripé, vamos começar pelo paralama aqui para a gente ver. Esse é o estado dele. Então eu vou colocar uma boina de refino, tá? Ela é presa por velcro, então é bem facinho. E eu vou colocar também, vou aplicar o composto de refino. Então vamos começar aí pelo meio termo, né? Vou colocar aqui boina. E vamos começar aqui com o paralama, né? Tem uma velocidade também, ó, deixar sempre no mínimo. Vamos lá. Então não é um processo demorado, eu não levei nem 5 minutos aqui trabalhando na peça. E agora eu vou vir com uma estopa limpa tirar o excesso para começar a entender aí o resultado, né? Eu tirando, depois eu dou um acabamento com um pano de microfibra. Bom, esse foi o resultado.
câmera acho que não dá para pegar legal, mas ele ainda tem alguns pontos, mas o cromo destacou demais, sabe? Então eu vou fazer só um lustro agora e vamos seguir para a instalação da moto. O lustro, o que que é? Só vou tirar essa boina. Vou colocar a boina de lustro. E vou vir com... Vou vir com composto de lustre. Vamos lá. Pronto, rapidinho. Aqui ele já chamou bem no brilho agora, hein? Ficou diferenciado, hein? Vejam aí como já mudou, né? Um brilho bem intenso no lustro, né? Então é isso daí, mas para vocês terem uma ideia, eu vou seguir fazendo as outras peças, né? Dá pra gente melhorar. Lógico que o efeito ideal, manual mesmo, seria utilizando a massa de polimetais, né? No manual ela dá um efeito bem interessante. Agora na máquina, interessante usar os polímeros. Talvez se aplicasse o polidor de metal, acho que ele se tornaria muito agressivo, né? Porque o polidor de metais, ele não restaura o cromo, né? Ele deixa o cromo mais evidente, né? Então os pontinhos ele ia ficar lá e o cromo mesmo, né? A peça que tá boa, ela ia ser ressaltada aí, beleza? Mas é isso aí. Vamos seguir para a montagem da moto depois de eu terminar de polir tudo isso daqui. Bom, então esse foi o resultado final dos cromos aí. Eu não vou dar um take na moto inteira para não dar spoiler, né, do andamento aí da reforma, mas esse foi o resultado final. Tanto dos emblemas, parte de pisca, parte aí das carcaças. Vejam que mudou bastante a situação, né? Na parte traseira a mesma coisa. Alguns pontos não tem jeito, não sai. Aqui eu passei massa de polir para polir metais, né? Basicamente tudo foi massa de polir metal, que eu mais usei. Protetor de corrente. Daí tem que dosar também para não arranhar, né? Não sair realmente o cromo e chegar no ferro, né? Mas é isso daí. O resultado ficou bem acima do que eu esperava. Aqui no visual a moto ficou muito bonita mesmo.